Nós vamos começar vendo aqui na arte da intercessão, né, o capítulo 4, que Jesus é o nosso intercessor. Isso é muito forte, porque quando nós paramos para pensar, nós vemos Jesus a todo tempo, a todo momento, intercedendo por nós. Se nós pararmos para analisar a Bíblia nessa perspectiva, nessa visão de interceder, nós vemos quem? Nós vemos alguém que é perfeito, alguém que é santo, alguém que não tem pecado algum a todo tempo, lutando para salvar toda uma humanidade. Intercedendo a todo tempo. Ele precisava interceder por nós? Não precisava, mas por escolha ali dele, ele intercede por nós a todo momento, a todo tempo. Sabe quando nós chegamos na igreja e ali o pastor começa a falar e aquilo começa a arder no nosso coração e a gente começa a pensar, Senhor, eu preciso me consertar, eu não posso mais estar dessa forma. É Jesus intercedendo. É Jesus ali como esse intercessor, né? A palavra ali mostra, depois no livro nós vamos dar mais uma lida, que ele é um intercessor eterno. A todo momento ele está intercedendo, a todo momento ele está buscando. Às vezes a pessoa começa a se distanciar da presença dele, ele faz o quê? Não, vem para perto, né? Chega mais perto de mim. A todo momento ele está intercedendo por nós. E eu coloquei aqui, né, no estudo que eu fiz do livro, tem um trecho do livro que me chamou muita atenção, que é o trecho inicial ali, que diz assim: Jesus veio tampar a brecha entre Deus e o homem pecaminoso. O homem precisava de alguém para ligar o abismo entre ele e Deus, a fim de poder voltar para ele. Isso é muito forte, porque veja só, Deus, né, nos céus e na terra existiam pessoas pecadoras, pessoas que estavam perdidas, pessoas que muitas vezes deixavam levar pelo seu próprio orgulho, ali, né, pelo seu próprio querer, suas vontades. E quando Jesus veio para tapar esse abismo, para tapar ali essa lacuna que não era tapada por mais ninguém, que não existia ninguém ali para interceder. Então, quando Jesus veio, ele veio para interceder. E o que me chama muita atenção nessa frase é que diz assim: ele veio, né, para estar entre Deus e o homem pecaminoso. Então veja, quando Jesus vem, Jesus não vem por uma geração que é santa, uma geração avivada, uma geração que está buscando por ele. Não, Jesus vem numa geração que é pecaminosa. Numa geração que está mais preocupado com o dinheiro, né, com o pagamento lá de impostos, uma geração que está mais preocupada com o seu eu, com o seu querer, com a sua vontade. E não é muitas vezes assim que acontece. Nós não muitas vezes, né, como intercessoras, não estamos nos colocando numa brecha, muitas vezes de uma vida de alguém que não está nem querendo saber de Deus. Você às vezes não está orando lá no seu caderno, né, da vida por alguém que nem ora a Deus, por alguém que às vezes até mesmo está debochando, quem sabe, falando mal, mas você tem se posto nessa brecha. E quando o livro, né, continua falando ali, ele continua mostrando Jesus sendo esse intercessor, Jesus sendo esse que vai lá numa geração pecaminosa, numa geração que não estava buscando por ele, né? Ninguém estava chamando por ele quando ele veio. E muitas vezes nós estamos, né, desanimando como intercessores, estamos deixando de lado o chamado ali de intercessor, que é para todos nós, estamos deixando de lado porque dizemos: ah, mas eu não vejo resultado, irmão. Ah, mas eu não vejo essa pessoa buscando a Deus, eu tenho orado, mas ela não tem feito a parte dela. Mas a humanidade fez a parte. Fez a parte que era para ser a sua parte, enquanto Jesus esteve nessa terra. A grande maioria não. Tiveram alguns que abriram os olhos, mas a grande maioria não fez. E por isso fez Jesus parar? Não parou. Continua falando ali no livro, né? E tem uma parte que diz assim, ó: ninguém poderia ser o nosso intercessor, porque nós andávamos sem rumo. Se você trouxe a sua Bíblia, lá em Isaías 53,
versículo de número 6, olha o que fala sobre nós andarmos, né, desgarrados. Lá em Isaías 53, versículo 6, diz assim: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um desviado pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então veja, nós andávamos desgarrados, cada um pelo seu próprio caminho, cada um buscando suas próprias vontades, seus próprios desejos, né? Cada um fazendo ali, achando que está fazendo a sua parte e no seu próprio caminho, buscando ali o seu interesse. Mas daí quando vem Jesus, Jesus leva todo o mal, Jesus leva toda a iniquidade. Você pode ver que, né, o versículo ali continua, não é a nossa base para hoje, mas continua falando que ele foi oprimido, continua dizendo ali, mostrando que ele levou tudo. Tudo de ruim que a humanidade podia ter estava sobre ali Jesus. Mas estava sobre Jesus por um propósito. Para quê? Para que nós não tivéssemos que estar com esse peso sobre nós. Para que nós que andávamos longe, sem um pastor, para nós que andávamos, né, ali desgarrados, sozinhos, confusos. E quantas pessoas nós não vemos dessa forma? Pessoas que estão confusas. Às vezes, na hora até de pedir uma oração, não sabe nem como pedir a oração. Chega e diz, só ora por mim, mas orar por o quê? A gente pergunta às vezes, mas pra quê? Qual é ali, né, a área que a senhora, que o senhor quer que ore? Ai, todas as áreas. Ora por tudo. Tá desgarrado, tá perdido. Mas veja, Jesus veio por essa pessoa. Jesus veio por esse que estava perdido, esse que estava desgarrado. É mais fácil hoje, nós que já mudamos muito, que conhecemos a palavra, olharmos para a nossa vida e dizermos assim, ah, mas é fácil, né? Jesus me mudou, glória a Deus. Ah, mas é aquele que está lá perdido, aquele que está lá desgarrado. Às vezes dentro da nossa família, ou alguém que pediu oração, a gente olha e diz, ah, isso é impossível de mudar, não tem como. Mas se Jesus nos mudou, por que Jesus também não pode mudar aquilo? Pode. No livro a gente, né, vai lendo mais ali. O livro, esse capítulo é um capítulo muito abençoado, um capítulo não é tão grande, mas dá para tirar muitas lições dele. E esse capítulo, conforme ele vai ali, né, mostrando, ele vai querendo dizer o que no capítulo todo, né? A grande revelação ali que eu consegui tirar de todo esse capítulo é que quando Jesus vem, ele vem para todos. E quando nós nos colocamos como intercessores, nós também devemos interceder por todos. Não podemos escolher, fazer uma acepção de pessoas, né? Como eu falava ali, dizer, ah, não, mas esse é mais difícil, esse é mais fácil. A gente às vezes faz uma seleção, né? Ali, ah, esse é mais fácil de orar, irmã. Esse aqui conhece já a palavra, já conheceu. Vai ser mais fácil de pregar para ele, vai ser mais fácil de orar. Mas Jesus, quando veio, não fez esse tipo de acepção. Ah, esse é mais fácil, então esse aqui eu vou evangelizar. Esse é mais difícil, eu vou deixar de lado. Não existe alguém mais fácil, alguém mais difícil. O mesmo Deus que mudou a minha história, que mudou a sua história um dia, né? Cada um conhece ali o seu próprio testemunho, a sua própria conversão. É o mesmo Deus que muda a história de cada pessoa que você coloca no caderno de oração. De cada um que chega pedindo oração para você, seja alguém que nunca pisou na igreja, ou seja aquele que esteve na igreja a vida inteira. Deus consegue mudar qualquer tipo de coração. E aqui, né, continuando falando ali, diz assim, não tínhamos rumo algum. Então veio Jesus interceder por nós. Não tínhamos rumo, né? Como fala aqui mesmo, o próprio Isaías, o profeta Isaías nos mostra que quando Jesus vem para trazer esse caminho. Ele mesmo nos declara na palavra que ele é o caminho. Então ele vem dar o caminho para quem? Para quem estava sem rumo, para quem não sabia para onde ir. Ele vem trazer esse caminho como esse intercessor. E hoje, irmãs, nós somos esses que vão mostrar o caminho para as pessoas. Nós estávamos um dia perdidos, encontramos o caminho. E a nossa obrigação, o nosso dever como intercessor é exatamente esse, mostrar o caminho. Já aconteceu de você conhecer um lugar, conhecer muito bem aquele lugar, e você dizer assim, não, eu tenho até um atalho para levar você, eu sei direitinho chegar lá.
e você leva a pessoa direitinho. Já aconteceu isso? Você leva lá a pessoa certinho no lugar. Então você conhece Jesus. E você vai levar essa pessoa a conhecer Jesus também. Esse é ali a nossa missão, a missão que Jesus deixou para nós. Interceder nada mais é do que isso. É interceder por aquela pessoa, fazendo a nossa parte, levando essa pessoa até Deus. Levando essa pessoa até o caminho. Eu coloquei aqui, eu fiz um resumo de 5 principais tópicos. Deixa eu ver se são 5 mesmo para não falar errado. São 5 principais tópicos que nós precisamos entender quando nós declaramos que Jesus é o nosso intercessor. E um tópico começa falando ali, você não precisa abrir, mas lá em 1 Timóteo 2,5 diz assim: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, o primeiro tópico que você precisa entender é que ele, Jesus, é o único intercessor que existe. Ele é o único. Não existe outro que possa nos levar até Deus além de Jesus. Não existe um meio tempo, não existe um meio termo, não existe um outro que possa nos levar. Eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso ter ali um tempo com o Senhor. Eu preciso ter ali um relacionamento para então eu chegar até Deus. Para então eu poder conhecer os planos que Deus tem para mim. Ali em Hebreus 9:24 diz assim, eu anotei aqui que esses versículos estão todos no livro. Diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, agora por nós, diante de Deus. Então veja, Jesus se colocou como esse intercessor por nós. Jesus foi esse, que estava lá e se colocou na brecha para que eu e você fôssemos salvos, para que eu e você fôssemos sarados. E isso não é só para mim e para você que conhecemos a Cristo, mas é para todos aqueles aos quais aceitam Ele como Senhor e como Salvador. Existe ali é necessário você aceitar Jesus como Senhor e Salvador. É necessário as pessoas aceitarem. Esse deve ser o nosso principal foco. Claro, a pessoa tem que ser curada, tem que orar pela cura. Eu tenho que orar, por todas as áreas, mas o meu principal foco deve ser a salvação. Para essa pessoa não dar mais desgarrada, não adianta só ela ser curada. Para ela não andar mais perdida, ela precisa encontrar o caminho. Não adianta somente ela ser curada, não adianta somente ali ela ter um casamento restaurado, os filhos dela, terem uma vida restaurada. Não adianta, ela precisa encontrar esse caminho, que é Jesus, sendo esse único intercessor, esse único mediador. E diz ali mais no livro, fala ali, a obra foi feita por ele. Quando compreendo que ele é o maior intercessor, não vejo orar como algo muito difícil ou uma grande carga. Quando nós percebemos que ele fez todo o trabalho, que ele já levou sobre si as enfermidades, quando eu vejo que a minha maior luta é para que as pessoas conheçam a Ele. Não é orar, por ali pela salvação, não é orar ali por nada, não é orar pela cura, perdão, Não é nada disso que é muito grande. Não existe nenhuma luta, não existe nenhuma oração que seja grande demais quando nós entendemos que Jesus já fez toda a obra. Às vezes nós estamos sobrecarregados ali, com caderno de oração. Irmã, eu tenho orado, eu tenho buscado ali, mas eu não tenho visto ainda respostas. Mas quando nós entendermos que Ele é o nosso intercessor, quando nós entendermos que Ele já fez a obra, que a obra já foi feita por completo, até a nossa oração vai começar a mudar. Nós vamos começar a entender, vamos começar a dizer assim, não, mas se Jesus já fez, então eu preciso orar para essa pessoa tomar posse. Eu preciso orar para essa pessoa ter conhecimento disso. Não orar para que ela seja curada, se ela já foi curada. É a mesma coisa que você está orando, Senhor, morre de novo na cruz. Não,
eu vou começar a orar, Senhor, que ela possa entender que o Senhor já morreu na cruz, que o Senhor já levou aquela enfermidade e agora ela só precisa tomar posse. É mais ou menos uma pessoa, né, que comprou ali um carro, só que ele tá na concessionária ainda. Ela só precisa ir lá pegar. Já é dela, já foi comprado. A chave já está muitas vezes na mão, ela só precisa ir lá e pegar o carro. Já foi feito a obra. E continua ali, né? O segundo tópico que eu coloquei. Nada é impossível para Cristo. Romanos 8,34 diz ali: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Se você ler ali mais, né, o versículo, a continuação do versículo, você vai ver que diz ali sobre aqueles que ele escolheu, que ele chamou. Então, aqui é muito claro quando diz assim, quem vai condenar? Esse segundo tópico nos mostra que não existe nenhuma pessoa que seja condenada por Deus. As pessoas podem não aceitá-lo. As pessoas podem tomar a decisão, isso é uma decisão da sua própria, de não aceitá-lo. Delas mesmas se condenarem. Mas Cristo não está para condenar ninguém. Cristo não está ali para condenar as pessoas. Ele mesmo morreu. Não faria sentido morrer por alguém que ele depois ia condenar. Né? A obra não teria sentido, mas tem sentido, porque não é para isso que ele veio. Não foi para condenar, mas foi para trazer vida. Então, quando eu olho para as pessoas como intercessora, né? Ali eu olho para as pessoas dizendo, não, Deus não quer condenar. Deus não quer julgar ali aquele caso. Deus, ele quer sim, é que essa pessoa venha ter salvação. E um trecho do livro que diz ali, fala, ele salva até as últimas. Seu divino poder nunca poderá cessar por um só momento. Olha que fortes. Para pensar, que coisa mais forte. O poder do Senhor não cessa por nenhum segundo. O poder dele não cessa. E não cessa nunca. Que quando Jesus está lá na cruz, Jesus, mesmo estando na cruz, Jesus olha para aquele ladrão que estava ali ao lado dele. E Jesus diz o que para ele? Que ele vai estar na glória com Deus. Então você vê, a intercessão de Jesus não cessa nem quando ele está ali na cruz levando os pecados. A intercessão de Jesus não cessa nem no momento de mais aflição. A intercessão dele não cessa. E a nossa intercessão também não pode cessar. Nós não queremos ser, ali cristãos, ser imitadores de Cristo. Nós também não podemos cessar. Até mesmo quando nós olhamos e parece que a situação não vai ter ali jeito, nós não podemos cessar. E vou continuar aqui, porque esse estudo é bem grande, é bem abençoado, mas ali eu vou pular um pouquinho. Né? O terceiro ponto diz ali, preciso me aproximar de Jesus. Esse aqui está totalmente ligado com o primeiro. O primeiro fala que ele é o nosso intercessor. Mas tudo bem, ele é meu intercessor, irmã, eu creio, ele intercede ali por mim, ele está sempre comigo. Mas se Jesus é o meu intercessor, eu preciso ter um relacionamento então com ele. Eu preciso ali conhecer ele. Eu preciso estar perto do Senhor. Tem um trecho aqui do livro que fala assim, flui de Jesus para o Pai, uma corrente incessante de oração e amor em favor de todas as pessoas e todos aqueles que o aceitaram como Salvador e Senhor. Inversamente, flui do Pai para Jesus a resposta em nosso favor. Você vê com o relacionamento de troca ali? O Senhor, Jesus, flui ali a oração incessante por nós para Deus. E Deus traz a resposta através de Jesus. Através da própria palavra. É um relacionamento que existe ali entre Jesus e entre o Pai. E é esse relacionamento que Jesus nos chama para ter. É esse momento, para nós nos mantermos perto de Jesus. Para nós nos mantermos ali com Jesus, para vermos fluindo dele as respostas, para vermos fluindo dele as respostas às nossas orações, nós precisamos estar perto, precisamos ter um relacionamento com o Senhor.
Eu anotei aqui que diz ali, né? Quando mantemos um relacionamento com Jesus, vemos o seu cuidado e a sua intercessão. Quando nós mantemos um relacionamento com o Senhor, nós conseguimos ver a intercessão, nós conseguimos ver ali o cuidado do Senhor, as respostas de Deus sobre e para a nossa vida. Então não basta somente eu estar intercedendo, eu estar orando ali sobre o caderno. Eu preciso manter um relacionamento também com o Senhor. Eu preciso também ser um ali com o Senhor, para ver fluindo do Senhor as respostas que eu tenho buscado. As respostas ali que eu tenho orado a cada noite, ou a cada manhã, ou ali pela tarde, né? O horário que eu tenho me posto em oração, o horário que eu tenho me posto ali buscando ao Senhor. Tem uma parte aqui, né, para entrar no nosso quarto tópico, que diz ali: durante quanto tempo Jesus é o nosso sumo sacerdote? É uma pergunta que o livro faz. Quanto tempo, né? Durante quanto tempo Jesus ele tem esse cuidado sobre nós? Durante quanto tempo Jesus intercede? E o próprio autor responde. Ele responde dizendo assim: para sempre. Para sempre. O cuidado do Senhor é eterno conosco. Então vem esse quarto tópico que diz assim: Jesus é o nosso sacerdote eternamente. Né? O que é essa função do sumo sacerdote? Né? A função do sumo sacerdote era coordenar os cultos, ele era aquele que coordenava os cultos, ele era aquele, né, que estava ali à frente de todos os cultos ao Senhor. E lá em Hebreus 8:1 nos declara falando assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Jesus é esse sumo sacerdote. Jesus é esse que veio para nos cuidar. É esse que tem esse cuidado sobre a nossa vida. É esse que está todo o tempo, a todo o momento, nos ajudando, a todo momento nos cuidando. E de novo eu volto para Deus nos dá a direção através de Jesus. Através da palavra, nós temos a direção certa. É esse cuidado do Senhor, ele se mostra quando ele dá essa direção para nós. Quando ele nos mostra a direção certa para intercedermos. Você pode perceber que durante todo esse capítulo, né, Jesus é o principal, Jesus é o centro, porque é nele que nós aprendemos a intercessão real. É com ele que nós aprendemos a interceder. É com ele que nós aprendemos a ter esse coração, né, que se doa para as outras pessoas, sem pensar em si mesmo. A orar sem olhar para a situação, a orar sem olhar para quem pediu a oração, simplesmente se doando, porque sabe que assim como um dia nós estávamos ali desgarrados, como diz ali em Isaías, nós estávamos perdidos, e ele veio sobre a nossa vida, nos trazendo esse caminho, nos trazendo ali, né, esse lugar de descanso, ele também pode fazer na vida de outras pessoas. E através de nós, né, através ali da nossa intercessão, da nossa oração, ele age. E o último, né, o quinto ponto, diz ali: ele é o nosso advogado. Em 1 de João 2:1 fala: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A palavra advogado é o mesmo que intercessor ali, que consolador. O pastor pregou há pouco tempo atrás ali sobre um jovem rico, que Jesus olha para ele e ama ele. Então logo depois mostra o erro dele. Mas mostra o erro para quê? Para apontar para a perdição? Não. Mostra o erro para que ele veja a falha e mude, e melhore, e se conserte com o Senhor. Então, quando Jesus vem como esse advogado, Jesus vem para mostrar sim o erro, porque Jesus jamais passou a mão por cima de ninguém. Jesus mostra o erro, mas ele também traz a solução. Ele mostra o erro, mas logo traz a solução também para aquele problema. Né? Jesus, ele mostra ali, não, tem que mudar, mas eu também consigo mudar você. Eu consigo trazer a solução para os seus problemas. Eu não deixo você lá, né, perdido com um problema e pronto. Não,
Ele é esse advogado que está lá para ajudar você na causa, para ajudar você a resolver os seus problemas, para te consolar se for ali necessário. Tem uma parte do livro, ali a parte bem final, né, que diz assim: Jesus já passou por quase 2000 anos intercedendo em favor do povo desta terra, não apenas em favor da igreja. Note de novo, lá em Hebreus 7:25, né, que eu já havia lido, fala ali: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então Jesus não veio, né? Jesus não é alguém que está para mostrar os defeitos e deixar a pessoa perdida. Pelo contrário, Jesus vem, Jesus mostra, mas para trazer ali uma libertação, para trazer ali uma mudança sobre a vida daquela pessoa, com um olhar sempre de amor, com um olhar sempre de você pode melhorar, você pode mudar. Esse deve ser o nosso olhar sobre as pessoas, né? Jesus nunca, jamais condenou para perdição alguém. Não. Jesus mostrava, mas para a pessoa poder mudar, para a pessoa poder melhorar. Esse é o desejo do Senhor. Né? Esse é o desejo dele como nosso intercessor. Você possa colocar no seu coração: Senhor, eu quero esse amor, eu quero esse olhar de poder olhar para as pessoas e dizer: não, Senhor, ela pode melhorar, ela pode mudar. Não é passar a mão por cima, mas é saber, tem erros, como todos nós temos, mas ela pode sim mudar, ela pode sim melhorar. A cada dia o Senhor está renovando as misericórdias. A cada dia o Senhor está ali mostrando que sempre pode haver um novo começo. Em nome de Jesus.